Olá, programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, hoje traz dois amigos da área da comunicação. Trata-se aí do Marcos Túlio, que é diretor da IAN Comunicação, é uma agência de publicidade, né, que está há mais de 8 anos no mercado, tem aí como clientes Absoluto, que é da Neumann Cozinhas, Delta, da gelateria Parmalat, e a grande apresentadora, artista, atriz, né, a Verena Zago, que, para nossa alegria, em breve estará fazendo um projeto também aqui na TV Osasco. Bem, sejam muito bem-vindos ao Invista, à TV Osasco. Iniciando, Marcos, nós sempre fazemos no nosso programa, no Invista, que é um programa de empreendedorismo, a ligação com o nosso telespectador, para que ele saiba que é possível ele atingir aí postos, cargos e algumas posições na vida, diferente do que às vezes a gente está passando, da dificuldade. O Marcos deve ter começado há um tempo atrás e ter passado algumas dificuldades também, ou já começou navegando tranquilo? Quem dera, né? Quem dera. Eu acho que todo mundo tem uma história de começo difícil. Eu acho que começar... E o começo difícil é gostoso, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo na minha vida, desde os meus 13 anos de idade eu trabalho, mas especificamente na área de comunicação, fazem aí pelo menos uns 10 anos que a gente trabalha nessa área. E eu comecei por acaso na área de comunicação, né? Batendo papo com um amigo que tinha começado um pequeno veículo de televisão, um pequeno canal de televisão. A gente começou na área comercial com ele e eu fui tomando gosto pela coisa. E a comunicação, a televisão, a comunicação em geral é uma coisa interessante porque ela vicia, né? Você vai entrando, é gostoso, é um mercado gostoso de trabalhar. E aí a gente foi se envolvendo nisso. Alguns anos depois eu comecei na área de publicidade, trabalhando numa agência, depois fui para a minha própria agência. Mas é sempre muito difícil, porque assim, você começa um trabalho, você começa uma agência, você não tem cliente, você não tem uma história, você não tem um portfólio para apresentar. E você muitas vezes chega num cliente e fala assim, olha, tem uma agência de publicidade, mas qual é a tua história? Qual é teu até achar aquele que fala assim, não, vou apostar em você, vou acreditar e vou entregar minha conta na tua mão para você cuidar, é difícil. Então o começo foi muito complicado, eu penei aí uns duros 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, até começar a engrenar a coisa e funcionar. E aí vieram as fases, aquela fase muito boa, a fase muito ruim, depois vem crise e tudo mais, e vai aqueles altos e baixos. Mas graças a Deus, assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é a persistência. Você tem que acreditar no que você faz, ter persistência no que você faz e ir em frente, que uma hora se acerta a mão, né? Diferente da Verena, né? Que tem aí essas qualidades físicas, é muito bonita, né? Então deve ter sido muito fácil, né? Iniciar. A Verena, que é atriz também, trabalhou já, faz o vídeo imóvel, trabalha ainda com televendas, enfim. Também no início, você trabalha também há mais de 10 anos já no ramo de comunicações. Eu já estou entrando aí em 12 anos de TV, né, no ramo de comunicação. Agora, comecei de uma maneira bem adversa do que normalmente se começa, né? A minha história é engraçada porque eu, na verdade, era só dona de casa. Não foi tão fácil quanto você disse. Eu era só dona de casa e acabei me separando, meu ex-marido foi embora, enfim. Eu precisava de um trabalho. Sim. Tinha 2 crianças pequenas na época. E aí eu fui trabalhar como operadora de telemarketing num call center, até por uma questão de horário, porque era meio período, eu não podia deixar as crianças, não tinha experiência profissional nenhuma. E eles faziam muita divulgação em rádio nessa época, né? E a menina que fazia divulgação na rádio, do produto que era anunciado, que era vendido pelo call center, um dia faltou, não tinha ninguém para fazer, o diretor entrou dentro do call center desesperado, eu preciso de alguém, eu disse, olha, eu posso tentar, né? E eu me lembro até, o primeiro link que eu fiz foi com o Paulinho Boa Pessoa, um grande professor, uma pessoa que eu admiro e que eu gosto muito, respeito muito. E daí, né, daquela época para cá, eu nunca mais parei. Aí eu comecei a fazer o link para ele em rádio, para essa empresa. Fui contratada pela Rádio Emoção, que na época era a FM da Record. Fiz um programa de rádio, aí depois eu fui fazer curso de locução, depois eu fui fazer curso de atriz. E aí as coisas foram acontecendo durante esses 12 anos, eu nunca mais parei e descobri realmente o que eu amo fazer, que é televisão, é comunicação. E você já passou por
pelas grandes aí Já, emissoras? nesses 12 anos eu tive quase 6 anos de contrato com a Rede TV, que era a Rede TV Shopping. Trabalhei muito tempo com o Ratinho, no programa do Ratinho, Raul Gil, Sônia Abrão, enfim, milhares de apresentadores. Rony, né, o Rony Von, que é uma grande pessoa, e tantos outros, Ione Borges. Enfim, 12 anos, tem bastante história, bastante trabalho aí que... Tá. Inclusive no teatro você teve algumas participações no espetáculo que é dirigido pelo Wolf Maia. O teatro é uma coisa fantástica, né? Mas para uma mãe de 2 filhos, lamentavelmente, hoje a gente não consegue sustentar, se manter só com teatro no país, lamentavelmente. Então, eu tive que abrir mão um pouquinho do teatro, mas eu fiz muito tempo teatro, inclusive fui dirigida pelo Wolf Maia, pelo Newton Bicudo, enfim. Mas, lamentavelmente, eu não consigo, adoraria fazer mais teatro, mas até por uma questão financeira e por ser mãe de 2 adolescentes hoje, vamos embora no ramo de comunicação, que é o que eu amo fazer, eu já sei, já conheço e não corro muito risco. Mas, de verdade, assim, fácil no início não foi, não, mas a gente... Mas é engraçado que aqui nós temos algumas histórias que as pessoas que quase que caminham e tropeçam no acaso e vão para a profissão, né? É verdade. Dá a impressão até que o seu é um caso desses, Não, mas né? eu digo que é um caso desse. Eu nunca me imaginei em televisão, nunca me imaginei em rádio. Quando eu comecei a fazer rádio, inclusive, as pessoas diziam, nossa, você tem uma voz bonita. Uma voz bonita? E aí eu fui aprendendo a me ouvir, aprendendo, né, a conhecer um pouquinho mais da minha voz e fui descobrindo as possibilidades que eu tinha em fazer. Mas, de verdade, nunca imaginei. E é óbvio, né, depois de tanto tempo, hoje eu digo que eu não sei fazer outra coisa e não sei mesmo, gente. TV é o que eu como, é o que eu respiro, é o que eu amo fazer. Não consigo nem pensar na possibilidade em mudar de profissão e tentar fazer outra coisa. E foi, né, por um acaso que eu descobri, não foi planejado, não era um grande sonho, foi por um acaso que eu descobri aí o que eu realmente amo fazer. Legal. E Túlio, e você? A ideia de ter esse veio, né, com a comunicação surgiu de onde? Então, eu estava até ouvindo a Verena falar e estava relembrando a minha história, porque eu só fui estudar comunicação depois de estar na comunicação. Até porque, assim, até iniciar no mercado, eu não tinha essa ideia de falar assim, olha, eu vou para a área de comunicação, eu não conhecia. Quando eu comecei a trabalhar, eu me descobri no mercado e falei, nossa, eu amei fazer o que eu fazia. Até então eu já tinha vindo de outros empreendimentos, outras histórias na minha vida, outros trabalhos em outras áreas, mas a hora que eu entrei na comunicação, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Aí mais tarde fui me aprofundar, fui estudar, fazer faculdade e tudo mais, mas até então eu fui descobrindo no trabalho mesmo o que era fazer comunicação. E como era gostoso a área de comunicação, porque é uma área dinâmica. Sim. Eu costumo falar assim, eu não tenho muita paciência para trabalhos muito repetitivos, para aquela coisa mecânica. Uhum. E a nossa área é uma área bem dinâmica. É um projeto novo a cada dia. A cada dia é um desafio novo. É um desafio novo, porque de repente você se depara com uma coisa assim, olha, eu preciso disso, mas... Até você achar a solução para aquilo que a pessoa precisa, como você vai fazer, ajustar a verba que o cliente tem, a campanha que ele quer fazer, para atingir o público que ele precisa atingir. Então você tem todo eu costumo até brincar, eu acho que é toda uma estratégia de jogo de xadrez, né? Legal. Então você tem que armar tudo. O mais né? bacana nisso tudo é o amor que você cria, né? Pelas coisas que você faz. Quando você realmente cria amor, e aí as coisas começam a acontecer de uma outra forma. A dificuldade todo mundo tem, como eu costumo dizer, mas aí você consegue, né, focar, você consegue enxergar de uma outra forma. Passar com mais facilidade até os obstáculos, né, Verena? Eu não sei se com mais facilidade, mas quando a gente ama o que a gente faz, que é o caso, independe da profissão, a área de comunicação, né, eu costumo dizer, se o bichinho picou, não tem mais como sair. A gente consegue conduzir de uma outra maneira. Mas nós vamos continuar contando um pouco dessa história no próximo bloco. O Invista faz um pequeno intervalo e volta já já.